o ministério do Espírito. Mensagem, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. O alcance mediúnico nos dá uma visão maior dos ministérios do Espírito. Abre as portas de um entendimento mais lúcido, que qualifica a vida como um tesouro incomparável e faz desaparecer a morte, metaforando em diversos caminhos para a luz. Se o conhecimento do corpo nos fascina a todos, quanto e muito mais o do Espírito. Conhecer deve ser a nossa urgência como alunos na grande escola de Cristo. A mediunidade se nos apresenta como uma força poderosa que estimula a inteligência em todas as direções, clareia as deduções, amplia todos os sentimentos, mas espera que o intelecto lhe dê segurança e que o coração lhe oriente os voos nos altiplanos da vida. Allan Kardec traça o roteiro na influência do Cristo para todos os médios de todos os tempos que lhe sucederam em todas as gerações, em duas frases apenas: instruir e amar. O que a mediunidade pode alcançar sem a instrução? O conhecimento é a chave com a qual poderemos atingir a pedra filosofal. Um ministro de qualquer saber é obrigado a saber mais, a ter um alcance maior que todos os que ouvem, para que sua missão possa dar maior glória, assimilar a ciência e fazer dela uma lente de grande profundidade, explicando a religião em espírito e verdade. Deverá conhecer igualmente a filosofia, usar todos os meios lícitos da palavra, da escrita e dos dons que possui, para que o Evangelho seja conhecido no seu maior fulgor, no seu maior brilho. Rogamos a todos os médios que não sejam insinuativos do mal, mas favoráveis a tudo bem possível, que não procurem dar a mão aos gananciosos, mas mostrar-lhe, por exemplo, o desprendimento, que a humildade os induza à modéstia, esfriando um pouco a vaidade, para que ele não lhe crie complicação no ministério a que foram chamados. Ser médium de Cristo é uma coisa excelente. No entanto, para que isso ocorra, imprescindível é saber o que fazer da mediunidade. Esse é o maior problema no seio da humanidade e dos espiritualistas. Em geral, temos atrações irresistíveis para coisas misteriosas, como seja e principalmente comunicar com os que já partiram para o além, conhecer suas novas ideias e que eles encontram na viagem para o outro mundo suas experiências e o que eles pensam dos que ficaram. Aí é que entra o ministério da doutrina. O médium, na sua lucidez cristã, é um ministro que deve orientar todos os sofredores, todos os que queiram se instruir acerca da outra vida e da vida que deve ser levada. E se ele não levar a sério a sua missão, o Evangelho interroga a sua consciência na palavra de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? A doutrina dos Espíritos, codificada pelo mensageiro de Cristo em Lyon, na França, fornece todos os meios para um médium se educar, fundamentando-se nos preceitos evangélicos e distribui com maior elegância espiritual a disposição doutrinária de uma educação em que a disciplina está sempre presente.
Se por acaso um médio torna-se diferente dos outros homens, não é por dádiva que os céus lhe conferiram, querendo os outros filhos de Deus. Eu li alguma coisa acontece. Não é por dádiva que os céus lhe confiram, esquecendo os outros filhos de Deus. É pela maior assimilação dos conhecimentos que o seu esforço agigantou, e pela alta educação, é pela caridade por muito amar. Eis que todos os homens poderão ser dotados dessas virtudes, e elas abrirão faculdades que transcendem os raciocínios. Antes de fazer aqui o último parágrafo aqui, é muito difícil a gente ter essa certeza nesse pensamento, até cristão, de elevação espiritual, se a gente for muito pragmático, se a gente for muito fundamentado, sabe, nessa visão cartesiana. Porque a gente vai ser muito materialista nessa visão. A gente não vai contabilizar um imponderável. A gente não vai contabilizar, sabe, esse lado que até a física quântica hoje está dizendo que o teu poder, o teu pensamento tem poder. Porque a gente ainda não está consolidado nessa certeza. Isso é uma ciência nova, ou que está sendo estudada agora com mais profundidade. Então, ser tão catedrático, ser tão pragmático nessa visão, te leva num antagonismo dessa força da vontade, que é o teu querer. A gente tem que deixar um pouco de ser tão severo na sua linha de pensamento e dar um pouco, sabe, um pouco de corda nessa impossibilidade do que o lado lógico, a palavra não é bem lógica que eu queria colocar, é o lado mais criterioso, mais metódico, que a gente coloca no nosso querer, no nosso poder. Então, essas coisas mais subjetivas, na qual a gente está estudando e qual a gente ainda não está tão, a gente tem que apostar naquilo. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir ali. Eu idealizo o meu projeto e pronto. E amo a minha idealização e sigo ali. Se a gente não entrar para esse lado dessa autoconstrução e deixar que o raciocínio lógico nos leve, a gente não sai do medo e da culpa. Tudo nos traz culpa e medo. Hoje eu postei um negócio pro Júnior, e me mandaram lá, eu falei, isso aqui é coisa que o Júnior adora. Aí ele veio e começou a querer falar para mim, sai da concha, porra, não sei o que. E eu quis colocar que não, Júnior, não queria ver o lado político de nada. Porque às vezes colocam o terror, ou lá numa escala de violência, de homicídio, o Rio de Janeiro lá embaixo. Aí eu falei, a coisa não está tão feia assim não, ó. A mídia está querendo, a Globo, os canais de televisão estão querendo que a gente fique com medo. Para quê? Para comprar situações, para se ferramentar de coisas, para se defender com medo do que vai acontecer ali. Isso aí é botar, sabe, a nossa liberdade na mão dos outros. Esquecer o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo é experiência. Se eu tiver que ser violentado, assaltado, eu vou ter que viver aquela experiência. Agora, se eu me fechar nesse medo, aí que eu vou atrair, porque eu estou baixando minha vibração para aquele patamar que todo mundo está esperando o bucha chegar para ganhar dinheiro em cima, para ganhar uma facilidade em cima.
mas eu esqueço que eu sou o construtor do meu mundo. Aí a gente vai fazer um exercício aqui, 5 minutinhos, 20 minutinhos, meia hora lá, só de coisa linda e maravilhosa, projetando o lindo e maravilhoso para o meu dia. Aí, meia horinha. E às 23 horas e meia, eu penso o quê? Eu vim para o quê? O que alimenta o meu vórtice, o que alimenta esse furacão de emoções, ou esse furacão de materializações, são minhas emoções. E o que eu alimento? Esse furacão aí eu alimento com que tipo de emoções? Com que tipo de frequência vibracional eu estou ali? Então a gente tem que estar, é o orar e vigiar. A gente tem que entender isso, o orar e vigiar. Na média eu estou em que local? Eu estou estacionado aqui ou aqui? Porque muitas das vezes a gente fala, fui para a igreja, eu fui para o centro, eu fui para ali. Mas a hora que tu não foi é maior ou é menor? A hora que tu não foi, tu estava pensando em quê? Vibrando em quê? E é isso tudo que a gente tem que entender. E nessa contabilidade entender, aquilo era para o bem? Aquilo ali era para harmonizar a situação do coletivo, ou da dupla, ou do meio? E nisso, você chancelar ali de forma positiva o teu proceder. Então isso tudo é construção de uma forma até então lúdica, a tua materialização ali da frente. Agora, se a gente ficar no lado mental do que a Matrix quer que a gente pensa, do que quer que a gente se posicione, se manifeste, muitas das vezes a gente vai entrar para aquele lado medroso, sempre em dúvida, e até quando começa uma sessão mediúnica. Qualquer coincidência não é mera, qualquer semelhança não é mera coincidência. Chamamos a atenção dos medianeiros em todos os seus ministérios, para que não desdenhem dos que não possuem a mediunidade de se comunicarem mais diretamente com os espíritos, pois eles são dotados de outras qualidades, além de poderem adquirir quaisquer outros dons. Ninguém é maior que ninguém. Não julgar o semelhante por não participar de sua fé é outro preceito louvável, porque Deus, o Supremo Senhor de todas as coisas, está em todo lugar. A glória do Espírito pertence a todos, pelas bênçãos de Deus e na urdidura do tempo. E se obedecemos às leis que orientam a vida no ministério da carne, como não será o nosso ministério no alcance do Espírito? Que coisa linda, né? Se a gente trabalhar lá, o negócio vai ser legal. Por isso é que Paulo assim pronunciou: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, vou pedir ao Valdemir para fazer a prece inicial, pode ser isso. Agradecer a Deus que temos chegado aqui para o nosso encontro, mais essa reunião, e nos vai buscar mais conhecimento, né, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, cumprindo assim, né, o compromisso, né, que nós temos conosco mesmo de usar essa encarnação como um trampolim para uma situação espiritual ou até mesmo material mais adiante, mais produtiva, né, para nós e para aqueles que estejam ao nosso lado. Nos lembramos dos que passam por suas provas, por suas inspirações, nas diversas formas, né, aqui na Terra, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa envolver essas pessoas, né, os que praticam as atitudes mais violentas e aqueles que sofrem, né, a ação, e tudo é para o nosso benefício. Essa busca, né, da perfeição, ela tem que ser, através, muitas vezes, dessa forma, né, para o nosso equilíbrio moral e espiritual. Que a reunião transcorra em paz e que a gente possa dar a nossa colaboração com o nosso coração e o nosso pensamento.
Então vamos aqui ao segundo livro, Filosofia da Mediunidade, quer dizer, o livro dos médios, pergunta 128 e 10. Item 10 está aqui. Essa aqui é 128. Item 10. Então, estamos na segunda parte do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Olha, nós vimos isso aí na reunião passada, né? Essa aí foi lida na reunião passada. Não, eu acho que eu pulei ela. Eu pulei aqui na hora de estudar, e pulei. Era Poder da Alma, semana passada. Eu falei, não foi a semana seguinte, eu pulei. Eu acho que essa. E aí tem. O marcador estava na página, na lição 29, aí nós pulamos para 30. Não estava na 30. Estava na 30, até a Renata ainda falou, não, tá aí porque foi pro carro, não foi. Leu a 30? Não, lemos a 30. E porque eu marquei, eu não marco nada. O marcador estava aqui na 30. Não, mas eu não leio esse livro. Mas ela motura, né? Porque eu estava na 28. Ele é 30, então. Eu acho que é a 30 mesmo. Eu até vejo lá no. Talvez do outro, no último. Então não vai aqui, né? Então 29 e 30. 10. Lição 10. O Espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais. Está meio úmido aqui, essa camisa não seca aqui. O Espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais. Resposta: se o quiser, foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o Espírito exerce sobre a matéria, que estáis longe de supor, como já vos disse. Então, em cima do que eu falei aqui, está embasado, ele está chancelando aqui o que eu disse, para a gente não ser tão pragmático nessa visão mais materialista dos fatos, né? Não, esse livro não. Esse outro livro. Então vamos lá. Espíritos superiores. Capítulo 30, alusivo a essa questão do livro dos médios. Espíritos superiores. Querendo o espírito superior, ele pode dar ao objeto materializado consistência por tempo prolongado, de acordo com a sua evolução. Os fluidos são a fonte de todas as formas que existem no universo. Tudo que podes ver, sentir, foi materializado por Deus, usando seus filhos maiores. O poder é do Espírito e nada se faz sem a ação dele, sob o comando de Deus. Há formas materializadas que têm a durabilidade de segundos. A duração, aquilo que formou a vida, é movimento permanente. Fazer e transformar é lei universal em toda a criação. Nestes escritos, temos de ventilar todos os assuntos, elucidando conceitos e ampliando conversações para que os médios compreendam a riqueza da doutrina espírita e valorizem o mediunismo orientado por Jesus. Se querem ser assistidos pelos espíritos superiores, pratique ações superiores e não deixe de educar os pensamentos, as palavras e as obras. Tenha em mente o amor, a fraternidade e a ação permanente na caridade, como um gênio incomparável, de modo a atuar em toda a vida, harmonizando a consciência e dignificando o coração.
a mente na doutrina dos espíritos, não é somente o médium comunicar-se com os espíritos. Então, vou repetir aqui, a mediunidade na doutrina dos espíritos não é somente o médium comunicar-se com os espíritos. É, acima de tudo, amar a Deus em todas as coisas, deixar fluir pelos seus dons a esperança para os desesperados, o perdão sem exigência para os ofensores, servindo de fonte de alegria para os tristes, dando exemplo de trabalho honesto para todos os que o cercam. Nesta linha de procedimento, podes aprender o que deve ser feito a mais. O médium espírita deve dar consistência ao bem em todos os seus aspectos, onde haja o Cristo com os braços abertos, nos convidando para acendermos a luz na nossa intimidade, pelos processos da caridade universal. Começa, se ainda não o fizeste, a ser caridoso contigo mesmo, arrancando da lavoura dos teus sentimentos o joio que se chama orgulho e egoísmo. Planta e aduba o trigo do amor e da caridade no ambiente de tua vida, que os espíritos superiores tornar-se-ão teus companheiros insuperáveis, fornecendo semente de luz e força para a tua jornada. A tua parte deve ser feita por ti, na construção de tua própria paz. A matéria primitiva que sai das mãos do Criador toma variadas formas, de acordo com as necessidades do ambiente e das criaturas. E esta sob o domínio de e está sob o domínio de Deus na computação universal. A sua mente poderosa colocou algo nela que desconhecemos, no entanto, deixou um espaço dentro da sua formação que pertence a nós como co-criadores. Liberdade é essa que ele nos deu a fim de participarmos das belezas imortais da vida. A mediunidade é, pois, um toque de despertamento dos dons existentes em todos nós. Ela, com Jesus, nos faz crescer, esplandendo na vida, nos caminhos de luz que nos levam para a paz interna. Se fizeres mau uso dos dons que possui em exercício, responderá por teus desvios, para aprenderes como convém lidar com as forças que Deus te deu. Eu vou dar uma parada aqui para a gente sair um pouco desse medo de trabalhar os dons que Deus nos deu. Esse responderá nada mais é que um desdobramento do que tu fez, de forma não pensada, não projetada, que pode ser lá. É um ato normal de continuidade, de reciprocidade. Então a gente não tem que levar pelo lado medroso da culpa, do medo. Você era aquele que fez aquilo. Você estava naquela consciência. Você não era imperfeito ou era perfeito, você era você. Então a gente tem que entender isso para sair do lado do jugo da culpa. E do medo também de trabalhar aquilo, ou de estudar aquilo. Porque quando a gente faz a coisa, eu falo, eu fiz. Qual foi a minha intenção de fazer? Era de tirar proveito? Era de arrebentar com alguém? Ou era de entender o processo? E ali a gente se conhecer. Porque o problema não é daqui para lá, o problema é eu para comigo. Qual era a minha intenção ali? Quando a gente tem essa honestidade conosco mesmo, tudo é minimizado. Ali já foi o amor fraternal, abole multidões de pecado, como diz Pedro. E é você com você. Se você não entender esse lado honesto de você com você, a gente sempre vai querer procurar o culpado por fora, é o capeta, é o diabo, é o vizinho, mas não sou eu. Não, mas é um desdobramento da tua atitude, pronto.
O Espiritismo é um educandário capaz de transformar as criaturas da Terra em almas vinculadas ao céu, mudando-se das trevas para a luz do amor. Medita, meu irmão, quanto puderes em Deus e procura conhecer a tua fonte interna, de onde está vindo essa energia que gasta para pensar e o que colocas nela para sair da tua mente, como sendo os teus pensamentos. Analisa com humildade que os espíritos superiores colocar-te-ão nos caminhos do aprendizado. O saber é filho do tempo, e o amor nasce da maturidade da alma, em relação ao mundo em que queres viver. Vejamos o conselho do apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Esse temei a Deus aí desce um pouco quadrado, mas cada um no seu canal. Respeitemos a todos, amando nossos companheiros e, em primeiro lugar, a Deus, honrando as autoridades constituídas e o nosso dever como medianeiros da vida imortal. Olha que coisa linda. Esse também aí podia ser ouvir a Deus, né? No hoje você traduz assim. Amai a Deus, qualquer coisa, agora não tem meio. Na época, na época não, ainda está até. Quem traduziu também tem que se levar em conta, né? Tudo isso, Isso aí tem que ser considerado. Depois não esquece dos meus 5 minutinhos, não, porque 3 minutinhos até, porque pode ficar a mensagem aqui é bem dentro do que você acabou de dizer aí. Pode ficar à vontade. No finalzinho da reunião, no final da mentira. Ah, da segunda parte? No final, na hora de fazer a leitura, eu vou aqui. Uma mensagem. Ah, sim, tá. Então, vamos todos aqui, num só pensamento, levar os nossos pensamentos, como fez, ao Mestre Jesus e comungar com ele. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade, nessa noite de sábado chuvoso, estarmos aqui e na contramão da vontade, de repente coletiva, da vontade, daquela forma preguiçosa ou ociosa, e enfrentar as intempéries e chegar até aqui. Agradecemos por esse início de leitura, de conteúdo, que ele possa criar ou sedimentar um alicerce mais fortalecido para a construção desse edifício na nossa casa mental. Que possamos aqui estar embasados na honestidade de nós conosco mesmo, para poder dar o que temos. E em cima disso só estamos a agradecer, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está iniciada essa segunda parte de interação com nossos irmãos desencarnados, se possível for, de interação com nossos irmãos, de caminhada evolutiva, que todos aqui, irmãos em simpatia, irmãos em Deus, em Cristo, possamos estar dando suporte para o outro. Que assim seja. Graças a Deus.
nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao lado consciente da vida física, levando o nosso pensamento, voltando a elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. E agradecer, Mestre, só queremos agradecer por mais essa noite de estudo, por mais esse embasamento numa verdade que transcende essa vida física, projetando uma vida bem distante da qual tínhamos antes de perceber a glória do Senhor materializada em cada ser vivo de forma eterna. E assim, pedimos o término desse encontro, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa reunião, esse encontro entre irmãos. Assim seja. Assim seja. Quer fazer a leitura antes? Sim, gostaria de fazer. Aqui acho que tem uma relaçãozinha com a primeira mensagem, né? E muito mais no que foi lido. Traz uma linguagem assim, bastante. Não tem muito a ver com o nosso linguajar aqui, né? Tem um irmão, ele vai dizer aqui na mensagem que não está acostumado com o trabalho da casa espírita, esse trabalho de psicografia, de escrita, né? Vamos lá. Ele fala assim, que a paz de Deus, é uma mensagem bem antiga essa, que a paz de Deus esteja onde quer que vocês estejam, no lar de vocês, nas reuniões, nos afazeres domésticos, na labuta, em busca do pão de cada dia. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês, seus familiares, seus amigos e seus algozes. E que Nossa Senhora do Rosário, a nossa Mãe Celeste, aponha a sua mão sobre suas cabeças, colocando juízo em suas mentes e abrindo seus olhos para o que é certo ou errado. Na terra dos encarnados, onde cada qual pediu a Deus para vir e resolver os problemas da hora, os homens tomam rumos de acordo com as necessidades presentes. A família, a profissão, a religião, e divididos tratam dos seus interesses próprios. Poucos dão atenção para a vida espiritual. Tudo fica amarrado à matéria. O que se interessa é aquilo que a boca fala, os ouvidos ouvem, as mãos pegam e as narinas cheiram. Mas a boca, os ouvidos, as mãos e o nariz do corpo de carne. O coração é a porta dos sentimentos. Através dele é que a vossa alma vive o bem ou o mal. Mas o vosso espírito é quem comanda. Ele está aí nos afazeres de cada instante. Mas ele está também aqui nas redondezas do mundo invisível, para o qual pouca ou nenhuma importância dão. A preocupação é com o que comer, beber, vestir, gozar naquilo que o mundo das posses palpáveis pode oferecer, e com atenção somente no material, nos gozos físicos. Não percebem que a cada dia mais se aproxima a hora do retorno ao mundo das realidades plenas. O José de tal, com RG e CPF tal, tem validade temporária por aí. Essa boca, esses olhos, essas mãos e esses ouvidos pelo qual agem por aí voltam ao pó da terra. Mas o espírito José não morre. Ele vai de encontro ao João, ao Pedro, ao Joaquim, a Maria, a Joana e a tantas outras personalidades que formam a unidade espiritual de cada qual de todos nós. E essa gente toda que viveu e morreu errando, pecando, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes,
precisa renascer através das boas práticas e principalmente através do perdão. Não em 7 vidas, mas em 70 vezes 7 vidas. Todos nós que fomos chamados à doutrina, ou todos vocês que foram chamados à doutrina espírita, estão na responsabilidade de abraçar com disciplina, com participação verdadeira, sem desculpas esfarrapadas. O compromisso que para vocês é verdadeiro. É pegar ou largar na linguagem mais certa. Estão fartos de saber que o centro espírita é o hospital para os doentes do sentimento. É a escola para os ignorantes da ética e da moral que vocês espíritas já tomaram conhecimento. Portanto, negligenciar, faltar ao compromisso para com as tarefas mediúnicas é buscar o sofrimento, a decadência espiritual. Mas não estou aqui para terrorizar ninguém, até porque a nossa referência é Jesus Cristo. E o nosso mestre é bondoso, paciente, compassivo. Desse modo, quem sou eu para que está exigindo de vocês uma perfeição que está a léguas de distância da minha personalidade e das minhas conquistas? Porém, recebi uma missão e, com muita dificuldade, consegui traçar essas linhas mediunicamente através das mãos desse médium. Começamos a escrever às 4 da manhã e, nesse instante, são 6 horas. Por aí já se vê dificuldades, mas esse contato durou praticamente 2 noites. O médium não dormiu na matéria, nem esteve apto, como dizia, acordado no plano espiritual. Quanto a mim, não faço parte diretamente das vidas dos espíritas kardecistas. Estou vinculado a uma outra linha de trabalho espiritual, mas sempre presente junto a vocês, pois isso aqui é importante, pois sou um dos trabalhadores que vou aos centros espíritas conduzir espíritos resgatados para aqui, do mundo espiritual, né? Levá-los até hospitais aos quais são encaminhados. Somos uma equipe da qual fazem parte padres, pastores, rabinos, espíritas, candomblecistas, umbandistas e páginas, até mesmo ateus e agnósticos convictos. E mesmo do lado de cá continuam com suas crenças, mas como são de boa índole, aqui estão a trabalho em bem dos seus semelhantes. Realmente, para ditar esse alerta aos irmãos com menor dificuldade. Ainda somos aquele ódio velho ao qual se referiu nosso Senhor. Aqui dentro de cada um de nós ainda demora tanta ignorância, negatividade, preguiça, medo, má vontade, teimosia em dar mais atenção a comer e beber desregradamente, ao acúmulo de bens perecíveis e desnecessários, etc. E é por isso que tão facilmente nos influenciam aqueles amigos, ele coloca entre aspas amigos, mais afins com a nossa realidade, e interferem ainda nas atividades que nos incumbem por realizar. Graças à misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, as bênçãos de Nossa Senhora do Rosário, deixamos com os irmãos esse lembrete. Obrigado, meus amados, pela paciência e pelo ouvido. Fraternalmente abraço a todos em nome. Aí ele se refere às personalidades diversas dele em outras encarnações. Fraternalmente abraço a todos em nome do João, do José, do Pedro, do Joaquim, da Maria, da Joana e de tantas e tantas personalidades da qual se serviu esse pobre espírito que vos espera. Essa mensagem aqui foi por certo tempo, né? Um pouquinho extensa. Foi aqui? Porque foi aqui. Foi aqui. E o que eu achei interessante, né, foi a referência que ele faz às pessoas das diversas religiões, né, que no plano espiritual continuam o seu trabalho e não se importando se é uma casa espírita, se é um local onde tem alguém necessitado. Então ali eles vão, né, até descrentes do lado de lá, até ateus do lado de lá, estão ajudando nesse trabalho, né, de fraternidade junto aos sofredores. E alertando também você assume, né? E alerta também o que você assume, né? A dificuldade que eles encontram é usar o médium, né? Porque o médium atrapalha. Ao invés de ajudar, atrapalha. O médium rebelde, fazer o quê? Tem comunicação? Não, tem algumas da minha particular. Tem, cara? Vamos lá. Mestre Jesus, estou aqui para te agradecer por tudo aqui, por tudo que aqui eu aprendi e ainda continuo aprendendo. Pois digo que encarnado eu tive tempo, porém não dei atenção
devida a esta doutrina que hoje está me colocando no caminho reto. E não no caminho reto, e me ajudando a ser um ser de verdade. Eu só tenho que agradecer estas leituras que aqui venho sempre estudando. Sim, porque hoje eu sei o valor delas na minha caminhada. E não que eu já não tive oportunidade de aprender, mas tive antes que sofrer muito para hoje dar o valor que dá o devido valor. Que Deus nos ilumine sempre para poder estar aqui nesta jornada do bem e da caridade. Deus, da caridade. Sim, pois estamos fazendo caridade para nós próprios e precisamos de um caminho bem a trilhar. E poderíamos já ter dado o devido valor e não ter que precisar da dor para entender que sem ouvir o que o Mestre Jesus nos deixou, seria o caminho certo a seguir. Obrigado, irmãos, por toda essa oportunidade de que esta casa e todos aqui trabalham com muito afinco e amor. Que a paz de Deus fique com todos. Alô? Como é bom poder estar aqui e ouvir estas maravilhas. Como eu pude viver tanto tempo acreditando que eu nunca seria capaz de poder chegar em um lugar como este. Pois tudo que eu fiz a minha vida inteira foi ir contra tudo que aqui estou hoje aprendendo. Mas a minha vida deu tanta volta que eu tive que parar em um lugar como este para poder ser o que sou, o que estou me tornando. Eu digo que o conhecimento desta linda doutrina modifica sim a vida de quem quer aprender. Eu tiro por mim e sempre afirmei que não haveria mais nada depois da vida na Terra. E hoje estou aqui estudando junto a vocês. E eu já venho aqui há muito tempo e pretendo só deixar de ver quando eu tiver a oportunidade de voltar para corrigir os meus erros do passado. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus e muito obrigado pela transformação que hoje faz parte dessa minha trajetória, desse lado de cá. Terminou? Terminou. Você perguntou se tinha alguma coisa, eu só queria dizer o seguinte, assim, veio, mas eu não passei de papel. Tudo que a gente faz tem uma reação, né? A questão da ação e reação. Então, em relação à leitura que você fez, ao comentário, as preces que foram feitas, cada um aqui levou o pensamento e o propósito é sempre o bem. Então, o que o Espírito, eu acho que foi o Espírito, né, que quis passar, foi o seguinte, que isso aí cria as ondas, né, que se fala tanto aqui, né, e você tem nesse momento pessoa no hospital, em grande sofrimento, pedindo a Deus, não é aquele milagre da cura, né, mas essas ondas vão alcançar essas pessoas, estão pedindo socorro, mesmo eles não estão mentalmente, né, no nível que a gente está, mas isso aí está sendo transferido, os povos em guerra e tal. Então a importância, né, desse momento em que nós dedicamos aí a uma religião, seja católica, espírita, onde tiver, tu está emitindo essa energia, Mudando a faixa essa onda,
motivo. É.